Ok, continuando então, nós temos um método lá no Flutter que chama o atualizar a CBR monitor, né? Como é que isso acontece aqui no lado do servidor, tá? No lado do servidor, dentro da pasta NFE, eu tenho o NFE configuração controller, tá? Nesse NFE configuração controller, eu tenho um método chamado atualizar. Então essa mágica aí de atualizar o ACBR monitor vai acontecer aqui, tá? Nesse cara tem algumas coisas diferentes nesse método aqui, tá bom? Vamos ver primeiro o que é que tem de diferente no método, né? Bom, ele é um método post, mas ele está recebendo o CNPJ. Normalmente, no método post, que é o método inserir nosso, né? Nós recebemos é o ID, né, que nós recebemos. Deixa eu só conferir aqui. Eu acho que a gente não recebe nada. O ID é no put, né? Deixa eu abrir um outro controller aqui, o da empresa. O da empresa não vai ter. Deixa eu ver o ACBR monitor porta, que foi gerado pelo gerador de código, tá? No post, normalmente nós não recebemos nada na URL, tá bom? Nós simplesmente recebemos o objeto no corpo e salvamos ele, tá? Então, nesse post aqui, eu recebo o CNPJ na URL. Daí, eu utilizo o response aqui, ó, porque eu vou utilizar esse response para adicionar cabeçalhos nele, tá? Já a gente chega lá. Eu estou utilizando também um request body. Normalmente nós fazemos isso, que é para pegar o objeto JSON que veio no corpo da requisição. Eu utilizo um path variable, né, a variável do caminho, que é essa que está vindo aqui, ó, tá? Na URL. E eu estou utilizando um request header, tá? Porque no cabeçalho da requisição estou mandando um objeto JSON, que é o objeto PDV configuração, tá? Então, muita coisa diferente do usual, do que normalmente nós fazemos ou fazíamos lá no Phoenix, né? Como é que funciona então? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, é pegar esse objeto JSON que veio na requisição, tá? E eu vou mapeá-lo aqui, ó. Eu vou utilizar um Object Mapper, vou ler o valor do PDV configuração como um hash map, tá? E retorno isso daqui para cá, ó, tá? Chamando esse objeto, que é um map de string object, de PDV configuração map. Daí as quantidades, as decimais quantidade, eu vou pegar de decimais quantidade de dentro desse objeto, e o decimais valor eu vou pegar de decimais valor de dentro desse objeto, fazendo o devido cast aqui, o cast explícito para inteiro, tá? Depois eu chamo o método atualizar do meu service, e esse método atualizar, né, ele vai passar, nós vamos passar para o método atualizar o objeto que nós recebemos aqui no corpo, o CNPJ que nós recebemos lá na URL, as decimais quantidades, decimais valor que nós pegamos aqui do cabeçalho, tá? Esse método vai me retornar um objeto porta, tá? Porque dentro desse atualizar, nós vamos colocar a porta, vamos definir a porta do ACBR monitor, né? Se você não viu ainda as aulas do Flutter, tá, relacionadas à retaguarda da Software House, assista primeiro as aulas do Flutter, senão você não vai entender plenamente isso daqui. Assista todas as aulas do Flutter primeiro, depois você vem para cá, tá bom? Certo, então você viu lá nas aulas do Flutter, né, que nós criamos uma tabela, CBR monitor porta, e que o ID dessa tabela, nós colocamos um comando no MySQL para que ele fique auto-incrementa a partir de determinado número, e o próprio ID já é a porta, tá? Então, depois que nós configurarmos, né, atualizarmos o CBR monitor, ele vai retornar a porta para cá. Daí nós devolvemos o endereço do servidor com base no que nós temos aqui em constantes, ó. Então, o endereço do servidor, ele está definido dentro de constantes aqui estaticamente, tá? Depois que nós formos colocar em produção, nós vamos colocar o endereço do servidor aqui, tá bom? Ou podemos tentar pegar de forma dinâmica, né, o IP do servidor. E a porta do monitor é o ID
do objeto porta monitor. Nós passamos isso daqui no cabeçalho e esse cabeçalho é utilizado lá no cliente, lá no Flutter, né, para gravar esses dados na tabela PDV configuração. Legal? E finalmente nós retornamos aqui o objeto JSON, né, que é o NFE configuração devidamente atualizado, alterado, tá? Perfeito. Então o que é que faz o método atualizar do service? Vamos entrar aqui no método atualizar e vamos analisá-lo, né? Bom, para cá nós passamos a configuração, o CNPJ, as decimais quantidade e as decimais valor, né? O primeiro passo, que é esse aqui, ó, é salvar o objeto configuração no banco de dados, tá? Então nós vamos verificar primeiramente se com base nesse CNPJ existe uma empresa cadastrada, tá bom? Então nós fazemos um filtro a partir do empresa service, passando o CNPJ como parâmetro. Se a gente encontrar a empresa, o que a gente faz? Vincula a empresa à configuração, troca o caminho salvar XML, salvar PDF de uma barra para 2 barras, para não ter nenhum erro ao gravar isso no MySQL, tá? Faz um outro filtro aqui, ó, tá certo? Bom, nesse filtro aqui tá meio solto aqui, né? A gente não precisa dele não, tá? Vou tirar esse cara daí. Nada a ver esse filtro aí. Bom, depois que a gente encontra a empresa e vincula ela à configuração e arruma aí as barras do caminho salvar XML e PDF, nós já podemos salvar a configuração, tá? Então a gente chama aqui o repository.save, NFE configuração e aqui ele vai estar com a empresa vinculada a ele, tá? Depois disso, nós vamos verificar se já existe uma porta definida para o monitor, tá? Lembrando que na tabela, né, a CBR monitor porta lá, nós executamos esse comando aqui, ó, alter table, CBR monitor porta, auto increment, e aí a porta que a gente quer que ele comece a contar, tá? Legal, então eu faço lá o filtro, ó, ID empresa igual ao ID da empresa para a string, né? Daí eu vou procurar se já existe uma configuração de porta para essa empresa, tá? Beleza? Eu faço o filtro aqui, ó. Tá? Neste momento aqui que eu faço esse filtro, se existir uma configuração do monitor para a empresa, esse porta monitor ele vai estar devidamente populado, né? Se não existir, tá? Que na verdade aqui é se porta monitor for nulo, né? E não diferente de nulo, tá certo? Então, se porta monitor for nulo, aí eu vou instanciar um novo porta monitor, vou vincular a empresa para ele e vou salvar, tá? Esse porta monitor, tá bom? Então, ou o porta monitor aqui, ó, já vai estar populado, se ele encontrar um porta monitor para aquela empresa, ou nós instanciamos um novo porta monitor, vinculamos a empresa a ele e salvamos. E no momento que eu salvo aqui, ele já atualiza esse objeto porta monitor com o ID dele, que é a sua porta, tá? Depois disso, eu crio a pasta do monitor para a empresa. Como é que eu faço isso? Eu vou executar um arquivo BAT, tá? Vou executar um arquivo BAT passando o CNPJ da empresa como parâmetro e vou aguardar esse arquivo BAT ser executado. E o que é que faz esse arquivo BAT que está dentro da pasta CBR Monitor? Vamos ver aqui, ó, dentro da pasta CBR Monitor, tá aqui ela, eu tenho esse copiar base, né? Você lembra que eu já expliquei, nós temos uma pasta base aqui, né? E a partir dessa pasta base, tá, é que nós vamos copiar, né, e vamos criar as demais pastas das outras empresas. Legal? Cada empresa tem a sua pasta com base no seu CNPJ. Dentro dessa pasta base, nós temos os arquivos necessários para uma instância do CBR Monitor funcionar. Tá certo? Então, essa pasta base, ela contém lá o CBR Monitor.exe, o executável, tem o arquivo ini, tem o ACBR NFS serviço, que a gente nem está usando ainda, .ini. Enfim, tem os arquivos que nós precisamos, né, as DLLs e tudo mais, as pastas, tá? Se bem que as pastas ele criaria automaticamente, né?
Mas enfim, é essa pasta base que nós precisamos copiar aqui dentro o conteúdo dela, né? Só que com o CNPJ da empresa, tá bom? Vamos ver então como é que esse arquivo BAT faz isso. Vou clicar com o botão direito, vou pedir para ele editar com o Notepad++, tá? Dentro desse copiar base.bat, nós utilizamos o Robocop. Esse Robocop é um programinha da própria Microsoft, tá? Que vai fazer o seguinte, ele vai pegar o conteúdo da pasta base e vai copiar todo este conteúdo para a pasta CBR Monitor e um %1. O que é esse %1? Esse %1 é um parâmetro que nós estamos passando para esse cara aqui, para esse copiar base.bat, tá? Voltando lá no Java, você vai ver que eu chamo ele, copiar base.bat, e passo o que como parâmetro? Passo o CNPJ da empresa, tá? O que ele vai fazer então? Ele vai criar essa pasta, dentro da pasta CBR Monitor, ele vai criar a pasta com o CNPJ da empresa. E ele vai pegar todo o conteúdo da pasta base e vai copiar aqui para dentro, tá? O /E indica que ele deve copiar também diretórios e subdiretórios, junto com tudo que estiver dentro deles. Ou seja, é de fato todo o conteúdo da pasta base. Tudo que estiver na pasta base, ele copia para a nova pasta CNPJ, tá? Daí ele renomeia o arquivo acbrmonitor.exe, que está na pasta do CNPJ que acabou de ser criada, para a CBR Monitor _CNPJ.exe. Né? Lembre sempre que esse aqui é o parâmetro que eu passei para cá, que é o CNPJ da empresa. Então aqui, ó, essa é a pasta base. A pasta base está desse jeito. Quando eu copio, por exemplo, para um CNPJ como este aqui, que é o CNPJ da T2TI, ele copia todo mundo para cá, tá? E ele cria o arquivo, ele renomeia, né, o arquivo ACBR Monitor para ele ficar com o CNPJ da empresa, tá bom? E por que ele faz isso? Porque vai ter um momento, quando eu quiser atualizar o monitor, que eu tenho que matar o processo. E para eu matar um processo, né, eu utilizo a API do Windows para que ele procure o nome de um executável. Eu digo, mata o ACBR Monitor, esse CNPJ.exe, ele vai lá e mata só esse cara. Depois, quando eu quero executar só esse monitor, eu venho aqui e executo só ele. Mas o mais importante no momento de matar a tarefa, tá? Eu tenho que passar o nome do executável. Por isso que ele vai ter que ficar com o nome, com o CNPJ da empresa, tá bom? Bom, chamei esse cara aí, ele foi executado, eu aguardo por ele. Depois disso daqui, ó, a pasta do cara da empresa tá criada, tá? Então o cara entrou lá, né? Tá rodando lá a aplicação e tal, tá imprimindo recibo, aí ele decide imprimir ou emitir nota fiscal eletrônica, tá? Ele contrata o plano, né? Daí ele entra lá para configurar o CBR Monitor e quando ele clica em salvar para configurar o CBR Monitor, né, a pasta dele vai ser criada aqui no servidor, né? Aqui no meu computador não, vai ser criado lá no servidor. Nós vamos implantar, você também vai implantar o seu, né? Na AWS, na Azure, onde você escolher, tá bom? Nós vamos implantar na AWS. Pronto. Então, o ACBR Monitor já está lá configurado. A gente já copiou a pasta, né? Mas falta configurar o INI, o arquivo .ini, né? O arquivo .ini ainda não está com os dados da empresa do cara, tá? Então, esse é o outro passo, ó. Configurar arquivo INI do monitor. Para esse método, nós passamos a empresa, o NFE configuração, as decimais quantidades, as decimais valor e o ID do objeto porta monitor, tá? Esse método está logo aqui embaixo, ó. Configurar arquivo INI monitor. Muito bem. Nós começamos definindo aqui o caminho com CNPJ. O caminho com CNPJ é a CBR monitor, empresa.getCNPJ //, né? Então, o monitor e a pasta do CNPJ daquela empresa, tá? Daí, nós setamos o caminho salvar PDF como este caminho com CNPJ mais PDF. Os PDF vão ficar aí dentro, tá? E o caminho salvar XML, também o caminho com CNPJ mais DFES. Os XML são salvos dentro dessa pasta aqui, beleza? O nome do arquivo INI do ACBR Monitor. O ACBR Monitor tem um arquivo INI dele, que são as configurações dele, né? Ele está dentro de caminho com CNPJ mais ACBR Monitor.ini, tá? Então, aqui, ó, dentro da pasta do CNPJ da empresa,
tem esse arquivo cbrmonitor.ini. A gente tem que começar a alterar esse cara aqui, tá certo? Por que nós temos que começar a alterar esse cara aqui, ó? Por exemplo, o arquivo de log vai ser gravado onde? Vai ser gravado dentro da pasta da empresa, né? O certificado vai ser gravado onde? Dentro da pasta da empresa. A fonte do item da nota, qual o tamanho? O cara mandou lá, tamanho 6. A gente tem que gravar aqui dentro, tá? Então, todas aquelas configurações que tem na tela de configuração lá da aplicação Flutter virão para cá, para dentro desse arquivo. Legal? Como é que a gente faz então essa configuração? Nós vamos utilizar aqui, né, esse WINI. Esse WINI, para nós utilizarmos esse cara, nós temos que entrar no POM XML e em dependências nós temos que adicionar, deixa eu ver, tá aqui, ó, essa dependência aqui. Legal? ini4j. Colocando essa dependência, esse caboclo aqui vai funcionar, tá? Então eu instancio um novo WINI, chamado CBR Monitor WINI, tá? E ele cria esse cara com base no arquivo que eu passei aqui para ele, tá? Se o arquivo já existir, ele só lê o arquivo que está lá. Pronto. Quais são as chaves do WINI que eu vou alterar? Primeira coisa, a porta, né? Então, dentro de ACBR Monitor, eu tenho uma chave porta aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui ela. TCP porta, tá? É a porta do monitor .toString. A porta do monitor .toString, vamos ver isso direito. Porta monitor.getID, ok. Aqui eu já estou passando como parâmetro o próprio ID, tá? Então, aqui o nome do objeto, lá no outro método que eu chamei, antes de eu chamar isso daqui, era porta monitor. Mas quando ele vem para cá, ó, ele já vem como um inteiro, já é a porta mesmo, tá? Então, por isso que basta que eu passe aqui o porta monitor.toString. Ok? Aqui já é a porta, já é o inteiro da porta, né? Daí vem o ACBR NFE Monitor. Esse cara tá aqui, ó, CBR NFE Monitor, tá? Ele tem vários caminhos que dependem do CNPJ da empresa, né? O arquivo de log, o arquivo dos web services. Aí tem algumas coisas que nós não estamos utilizando. Por exemplo, esse CTE a gente não está utilizando agora. MDFE também não. GNRE também não. E-Social também não. REINF não. BPE não. Tá? A gente não utiliza nada disso agora. No entanto, tá? Eu já estou alterando. Já estou alterando essas chaves aqui, ó, todas elas. Tá? Para que o arquivo do monitor, o arquivo WINI, não fique bagunçado com 2 CNPJs, vazio, né? Então, para não ter problema, altero logo todas essas chaves aí, tá? Mas o cara que a gente está usando mesmo aqui é esse, ó. É o log do ACBR Monitor, tá? Log dfe.txt. Os demais não seria necessário nós fazermos nada, tá? Pronto. Daí vem a Web Service. Web Service, tá aqui ele, ó. De Web Service, nós vamos alterar duas chaves, a chave ambiente e a UF, tá? Daí tem uma coisa interessante aqui, né? No CBR Monitor, tá? Onde ele define o ambiente, lá se você clicar 2 vezes e abrir o CBR Monitor, você vai ver que o ambiente é definido no Radio Button, né? No Radio Button, tá? E esse Radio Button, a galera do CBR Monitor, eles gravam o índice do Radio Button no arquivo ini. Tranquilo? Deixa eu mostrar para você. Você vai entender melhor se eu mostrar. Eu vou executar o CBR Monitor. Daí nós vamos entrar nessa parte do Web Service. DFE. Web Services. Aqui, ó. Selecione um ambiente, tá? Se eu selecionar produção, o que ele vai fazer? Aqui dentro do arquivo, ó. Em ambiente ele vai colocar 0, tá? E se eu selecionar homologação, aqui no ambiente ele vai colocar 1. Isso aqui pode causar uma certa confusão, por quê?
Porque nós gravamos no nosso banco de dados local esses dois parâmetros de acordo com o manual da nota fiscal eletrônica, tá? E lá no manual da nota fiscal eletrônica, o ambiente homologação, ele é 2 e o produção é 1, tá? Inclusive, quando eu fiz isso pela primeira vez no servidor Delphi, eu passei bastante tempo para descobrir o que estava acontecendo. Porque eu estava gravando homologação, ambiente como 2 aqui, ó, homologação, e o CBR Monitor ficava todo esquisito, né? Começava a dar uns erros estranhos, tá? Então, se você colocar um valor aqui que não seja 0 ou 1, se você colocar um 2, um 3, teste aí para você ver o que vai acontecer. Ele, inclusive, altera até a aparência dele, tá? Esses menus ficam aqui em cima, coisa de doido. Tá? Ele não espera que isso aconteça e tem algum bug lá por dentro, tá bom? Então, lá no nosso cliente, esse valor aqui, ó, ele vai subir com o valor de acordo com o manual da nota fiscal eletrônica. Se for produção, vai subir 1. E se for homologação, vai subir 2. Mas para o CBR Monitor, produção é 0 e homologação é 1. Então, o que é que eu faço? Eu simplesmente pego o valor que eu mandei e tiro 1. Tá? E jogo isso aqui em ambiente. Beleza? Daí, em ambiente, eu gravo o valor de ambiente.toString. Tá? E no webservice.uf, na UF, né? Que é esse carinha aqui, ó. Eu vou gravar a UF da empresa. Tá? Daí vem os dados do responsável técnico, que eu vou gravar dos dados que o cara me mandou. Vem os dados da NFCE, né? Daí eu pego lá o ID do CSC, o CSC. Se o modelo de impressão for A4, eu gravo 0 no modelo de impressão do evento, senão eu coloco 1, que é a bobina. Se for para imprimir uma linha, se tiver gravado sim lá no nosso banco local, eu coloco 1, senão eu coloco 0. Desconto por item, se for sim eu coloco 1, senão eu coloco 0. E por aí vai, tá? Todos os itens que tem ali na CBR Monitor, eu vou colocando de acordo com o que o cara colocou lá na aplicação cliente, né? Quando chega aqui no DANF, ó, margem inferior, superior, direita, esquerda e bobina, coloco tudo aqui, tá? Se por um acaso ele vier com ponto, eu troco de ponto para vírgula. Porque aqui, ó, no arquivo INI da CBR Monitor, ele trabalha com vírgula. Se a gente colocar ponto aqui, não vai dar certo. Ele pelo menos carrega os valores padrões, não dá nenhum tipo de erro ou bug. Mas ele não vai conseguir colocar os valores que o cara mandou, tá? Por isso nós temos que trocar de ponto para vírgula, tá bom? Daí o tamanho da fonte do item, eu também gravo aqui. Aí vem aqui o caminho do PDF, as decimais quantidade e valor, né, que nós enviamos para cá no arquivo PDV configuração, que veio lá no cabeçalho, né? E finalmente os caminhos, né, dos arquivos, tá? Aqui novamente, né, tem... não, de fato, todos esses caminhos que nós teríamos que configurar, tá? São os caminhos da NFE, né? Inutilização, EPEC, evento, TXT e a distribuição da DFE. Daí eu chamo o comando story, que é para ele gravar o arquivo INI no disco, tá? Chamo esse QTask, ó, lá da biblioteca, para ele matar o ACBR Monitor daquela empresa, ó, tá? Por isso que o ACBR Monitor ele tem que ter o CNPJ da empresa. O que é que faz o QTask lá em biblioteca? Ele vai chamar esse task queue, que é um comando do próprio Windows, tá? Esse método eu simplesmente peguei na internet, copiei, colei, testei, funcionou, tá bom? Então ele chama aqui um runtime, tá? E ele executa esse runtime passando esse cara aqui, ó. Beleza? Muito bem. Eu não vou colocar um catch aqui, vou colocar um finally, porque se por um acaso der algum erro, tá? Pelo menos esse erro ele volta para o usuário e a gente consegue pegar este erro lá no Sentry, tá bom? Porque ele vai mandar eu colocar um true, a gente coloca ali em cima um IOException, tá? Então ele vai gerar uma exceção, essa exceção vai ser gerada e vai ser capturada aqui pelo controller que vai mandar isso de volta lá para o cliente, tá? Então deixa eu tirar esse cara daí, esse catch, não vai servir para nós não. Pronto, então ele mata o monitor, tá? Daí ele gera o caminho do executável aqui, ó, que é o caminho com CNPJ, mais a CBR monitor underline cnpj.exe, e ele executa de novo o CBR monitor, né? Como eu acabei de alterar o arquivo INI, o ideal é que eu feche o CBR monitor e execute ele de novo.
tá? Para ele ser executado novamente, carregando agora os dados INI que eu acabei de alterar. Legal? Muito bem. E depois que ele faz tudo isso daí, ó, que ele configura o ACBR Monitor, né, o arquivo INI, ele retorna a porta. Tá? Nesse caso aqui, essa porta monitor é o objeto. Né? Ó, o porta monitor é o objeto. Tá? Quando ele retorna essa porta para cá, ó, eu pego o ID da porta, que é a própria porta, tá? E coloco no cabeçalho do response, beleza? Como porta monitor. E o endereço que está em constante eu também coloco no cabeçalho do response como endereço monitor, tá? Então essas duas informações vão no cabeçalho e no corpo vai o objeto JSON, que é quem? Que é o NFE configuração devidamente alterado. Tá? E aí nós recebemos isso lá no cliente, o objeto JSON, o NFE configuração devidamente alterado, e o endereço e a porta do monitor para nós gravarmos no nosso banco de dados local. Beleza? Essa então que funciona a questão da configuração do ACBR Monitor no lado do servidor na linguagem Java, tá?